Paulo, olha só, o Alid teve um problema, mas o Marcos, porque ele estava na estrada, mas ele já trouxe aqui um outro companheiro importantíssimo da FEPAL, o Marcos Férez. Eu só estou esperando ele abrir a câmera para colocá-lo aqui com a gente. Mas, e a gente vai tratar, nós vamos falar sobre Palestina, nós vamos falar sobre hoje, inclusive, né, Paulo? A gente podia já começar por aí. Até ele, quando ele abrir aqui, a gente entra, eu já coloco ele na nossa conversa. Aí, boa noite, Marcos Férez, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Um pouco em cima da hora cobrindo a lead, mas obrigado pelo convite, prazer estar com vocês. Perfeito. Marcos, então, é coordenador-geral da FEPAL. Paulo, passo para você. Então, eu queria começar a ouvir sua opinião a respeito dessa notícia do dia. Essa chamada trégua, o resgate, a troca de prisioneiros. Eu queria saber qual a consistência desse tipo de decisão, o que nós podemos aguardar disso e como é que se explica que, bem ou mal, isso ter acontecido? Qual que é? Eu tô com um pequeno problema no meu áudio só para avisar que eu não tô escutando agora. Só um minutinho, por favor. Tá, só um instantinho, beleza. Deixa ele só tentar resolver. Paulo, sabe o que eu falo numa hora dessa? Restatiza que Voltei. melhor. Beleza, então, Paulo, pode continuar. Agora Bem, ele eu está vou repetir ouvindo, a pode pergunta, falar. então. Vou repetir a pergunta. Olha, queria que você comentasse essa trégua, essa troca de prisioneiros. Isso que muitas vezes estão pensando, será que, enfim, nós estamos entrando num novo período? Será que, enfim, aqueles crimes, aquela violência que, assim, envergonhou, indignou a humanidade, vai ter um fim? Não vai ter um fim? O que a gente pode esperar disso? O que você, que certamente tem uma boa memória desses períodos, dessas ilusões, desses compromissos não atendidos, como é que você analisa isso aí? O que a gente pode esperar disso aí? Bom, eu acho que a grande questão, a primeira questão para a gente entender sobre o cessar-fogo, esse cessar-fogo temporário, que é um conceito, acho que uma invenção fantástica da mídia, essa ideia de que existe um cessar-fogo temporário. O que é um cessar-fogo temporário? É uma pausa no genocídio palestino? É um intervalo na matança que está sendo realizada por Israel em Gaza? Ela tem um prazo para findar, né, 4 dias, podendo ser prorrogada por uma por mais reféns, né, por mais cidadãos de Israel sendo retornados. Isso por si só já diz muito sobre a natureza do que é esse tal cessar-fogo, né? É uma ideia, é fruto da pressão que o Netanyahu sofre internamente e é fruto principalmente da pressão internacional, em particular dos Estados Unidos, que já não aguentam mais o custo político, porque não se importam com as vidas palestinas que estão sendo ceifadas no genocídio, mas não estão suportando mais o custo político que é manter o genocídio palestino hoje. É... Então, no fim das contas, eu não consigo ver de outra forma senão um intervalo para recarregar as baterias e continuar o genocídio palestino, porque o genocídio palestino não é uma questão pontual, é um projeto que não começa no 7 de outubro, que começa há 76 anos. É a limpeza étnica continuada da Palestina, que se dá de várias maneiras. Então, no fim das contas, Israel está agora uma pausa da sede de sangue que tem, sangue palestino, que usam para resolver, inclusive, os próprios problemas internos políticos, como é o contexto da política israelense nesse ano. Não custa lembrar como havia uma grande crise da democracia, da dita democracia, como se fosse possível uma democracia que privilegia exclusivamente um grupo específico étnico-religioso, né, os judeus na Palestina ocupada hoje. E na prática, quando a gente vai olhar a perspectiva midiática do que está sendo construído, que para mim é uma parte que aí eu falo até com mais propriedade, justamente por ser, além de palestino, um comunicador, é, acho que é muito importante a gente comentar como a mídia aqui no Brasil, principalmente a mídia hegemônica aqui no Brasil, aborda essa questão. Eu, particularmente, não vi um nome, uma história, um relato ou uma imagem dos reféns palestinos, porque são reféns, dos reféns palestinos que foram trocados hoje, e não são reféns há 50 dias, são reféns há 8 anos, em alguns casos.
são reféns que foram presos quando menores de idade, são alguns menores de idade agora, nesse momento. A naturalização que a mídia faz ao longo de toda essa cobertura, em particular no dia de hoje, no contexto que a gente está abordando aqui, diz muito sobre o que está acontecendo. Você tem que pensar a perspectiva de a mídia simplesmente se sente autorizada, a mídia hegemônica se sente autorizada a naturalizar o fato de que uma dita democracia, aos moldes das democracias liberais, que tanto se adora no Ocidente, prende crianças, julga crianças em tribunais militares. Palestinos com mais de 12 anos são julgados por tribunais militares em seu próprio território, ocupado ilegalmente por Israel há 56 anos. Os colonos judeus que invadem e violam o direito internacional a construir assentamentos na Palestina ocupada, que são feitos única e exclusivamente para entrecortar bolsões palestinos e inviabilizar uma solução de dois estados, esses caras que estão ilegalmente na Palestina ocupada, eles são julgados em tribunais civis. A taxa de condenação dos palestinos nos tribunais militares, crianças ou não, é superior a 99%. A dos colonos judeus ilegais, que nem lá deveriam estar, são julgados por tribunais civis, é de 1,8%. Então é essa natureza do que a gente está falando, da barbárie, do apartheid. Isso tem nome, isso tem tipificação legal no direito internacional, chama-se apartheid. O apartheid na Palestina se dá por um conjunto de leis e práticas. Leis e práticas. Essa é só mais uma delas. Então é psicodélico, para dizer o mínimo, ver como a mídia está abordando uma história incrível dos reféns que estavam cativos pelo Hamas, que estavam cativos em Gaza, com uma história fantástica. E que, por sinal, Israel proibiu que esses reféns dessem entrevista. Por que será, né? Até porque os que. Aquela, não sei se vocês se recordam daquela senhora que saiu no final de. Uma senhora israelense saiu no final de outubro. O Hamas a libertou sem nenhuma contrapartida. Ela tem um momento icônico no qual ela faz questão de voltar e cumprimentar o combatente palestino que a devolve do cárcere, e ainda diz para ele Shalom. Olha que fantástico. E depois ela dá uma entrevista bombástica, aqui na mídia foi tratada de uma maneira totalmente absurda, e no qual o principal ponto que ela fala é: fui cumprimentar porque fui bem tratada, comíamos a mesma comida, etc, etc, etc. Então, assim, por que Israel, tão democrática, tão liberal, proíbe que os reféns hoje acabaram de soltar, que estão se unindo com suas famílias e tudo mais, não podem dar entrevista, não podem narrar? E a mídia aqui, em paralelo, a mídia no Brasil, a mídia hegemônica no Brasil, pura e simplesmente não relata a história desses palestinos que estão presos, que foram presos quando crianças, adolescentes, em um regime de ocupação e apartheid. Mas, enfim, me alonguei na resposta. Acho que só para fechar o arco geral, o tal do cessar-fogo temporário é um puro e simples alívio, talvez até tenha a ver com o Thanksgiving nos Estados Unidos. Então vamos ter um feriado aqui sem uma pressão política gigantesca e absurda? Vamos ter um grande feriado, que é um feriado bem problemático, diga-se de passagem, porque também desrespeita uma população originária dos Estados Unidos. E no fim das contas, eu penso, me parece, só um interlúdio para que se continue o genocídio na Palestina, para que se atinja o principal objetivo político do genocídio na Palestina, que é a limpeza étnica da integralidade dos palestinos de Gaza, 2,3 milhões de palestinos. Está posto, está claro, já vazaram documentos, inclusive da inteligência de Israel, que o objetivo é mandar todo mundo para o Egito, já tem até um plano de como custear isso. Então, para mim, o cessar-fogo, ele não diz muita coisa, além de dar alívio imediato aos civis em Gaza, que estão numa situação urgente de emergência, alivia a pressão política, porque não dá para sustentar um genocídio dessa maneira no século XX, com todo mundo assistindo, então dá uma aliviada na narrativa ali, para quem está sofrendo muita pressão política, em particular quem manda nessa guerra, que é os Estados Unidos e o Biden. E no fim das contas, o que tem que cessar, de fato, não é um cessar-fogo temporário, o que tem que cessar é a ocupação de Israel na Palestina, o apartheid, e que se restaure os direitos dos palestinos. Vamos voltar à mesa e vamos discutir por que Israel não cumpre os acordos de paz. É isso que tem que ser discutido, é isso que tem que cessar. Cessar a ocupação, o apartheid, o genocídio, a limpeza étnica continuada da Palestina há 7 décadas. Marcos, você tocou no ponto que eu acho essencial
e que eu acho que interessa a toda pessoa que contempla as imagens terríveis que perpetuam uma situação assim de opressão, de violência e de crimes assim de várias gerações. Então, quando você fala para você cessar essa situação, um verdadeiro cessar-fogo implica cessar a ocupação da Palestina. Eu queria, sabe assim, claramente, como é que você pensa isso? Como é que nós podemos pensar isso? Porque, vamos dizer assim, eu também não vejo outra solução. Não acho que vamos dizer assim, já dura tanto tempo que eu acho que quem está mais errado é aquele que acha que isso aí é uma utopia, porque, na verdade, utopias assim não duram tanto, né? Então, elas têm algum elemento de realidade importante. Eu queria que você explicasse, concretizasse um pouco isso, porque, vamos dizer assim, é um elemento que toda vez assim, você tem um ato de resistência, você tem uma resposta bruta por parte de Israel, daí falou assim, não, então não vai ter mais resistência, não vai, não, e continua. Então eu queria que você falasse assim, olha, o que é, o que a gente pode imaginar como, enfim, a autonomia da Palestina, o direito conquistado dos palestinos, o que seria essa soberania palestina, e um termo um pouco mais concreto. Como é que a gente pode enxergar isso? Que é um consenso que isso é uma necessidade, é um consenso cada vez mais amplo e a crítica é cada vez mais restrita. Explica um pouco isso. Bom, eu acho que a gente tem um arcabouço de mais de 7 décadas também de direito internacional estabelecido, principalmente após a Segunda Guerra Mundial e quando da criação da ONU. Quantas convenções, como a Convenção de Genebra, de Roma, diversas convenções e precedentes históricos foram criados, mecanismos do direito internacional foram criados para que se pudesse pautar não só o processo palestino, a questão palestina e o processo de paz, mas diversos outros conflitos no mundo. Aliás, a questão da Palestina não é um conflito, mas existe uma série de mecanismos para isso. Acho que a primeira coisa para a gente começar a conversar é que Israel seja obrigado, que a comunidade internacional obrigue Israel a cumprir as resoluções da ONU que estão travadas por Israel, que estão travadas não, as resoluções foram aprovadas, são há mais de 7 décadas estabelecidas, só que Israel precisa cumprir essas resoluções. Eu vou destacar uma em particular, a 194, que é uma resolução, salvo engano, de 48, final de 48. É a resolução que fala do direito de retorno dos palestinos refugiados. São hoje mais de 6 milhões, para ser mais preciso, 6,2 milhões de palestinos refugiados, hoje em condição de refúgio. Eles têm uma resolução da ONU há 7 décadas estabelecida, a qual é uma obrigação de Israel cumprir direito de retorno dos refugiados. Isso, por exemplo, é uma pauta inegociável para qualquer tentativa de negociação adulta, séria, madura, pautada no direito internacional para a questão palestina. Por que Israel não cumpre e pode cumprir abertamente? Até porque tem uma outra resolução de 49, que é a resolução que torna Israel um Estado-membro da ONU, cuja cláusula condicionante era cumprir a resolução dos refugiados. Ou seja, na prática, se a gente for olhar tete a tete mesmo, Israel é um membro ilegal da ONU desde 1949, porque não cumpriu cláusula condicionante para sua admissão como membro da ONU. Então, para a gente falar concretamente sobre o processo de paz na Palestina, a gente precisa falar sobre Israel precisa ser obrigado pela ONU a cumprir as resoluções já postas, pelo menos as que estão há mais de 7 décadas, engavetadas. Por isso que é uma grande uma hipocrisia a gente ficar falando o Conselho de Segurança se reúne hoje, amanhã, leu a resolução, os Estados Unidos veta, não veta, como eles são bonzinhos de não vetarem, só se absterem, por exemplo, como é o caso, né, da última resolução da ONU. No fim das contas, o processo de paz passa pelo cumprimento do direito internacional. Há várias maneiras de pensar a soberania palestina, há vários acordos estabelecidos. O mais recente e, ao mesmo tempo, o mais conhecido são os acordos de Oslo. Os acordos de Oslo foram assinados em 1993. Eu não era vivo, eu sou de 95, tá? Os acordos de Oslo não foram cumpridos há 30 anos por Israel. Israel mantém os territórios palestinos ocupados.
Ou seja, nem estamos falando da integralidade da Palestina histórica, a tal Palestina do Rio ao Mar. Estamos falando dos territórios ocupados em 1967, há 56 anos. Israel não encerra a ocupação, Israel não dá autonomia aos palestinos. Pelo contrário, também tem uma resolução da ONU, por exemplo, que fala sobre a questão dos assentamentos ilegais na Cisjordânia. Desde 1979, pelo menos, há uma resolução posta, claríssima, proibindo a construção desses assentamentos. Desde então, tudo que se teve é uma ampliação desses assentamentos. Em 2018, passa uma lei, a principal lei do apartheid, na minha opinião, que é a lei do Estado-nação do povo judeu. É uma dita lei básica, que é uma lei que tem peso constitucional em Israel, e que ela, dentre outros absurdos do apartheid, o ponto-chave que eu quero pegar dela aqui, ela formaliza esses assentamentos ilegais como um valor nacional de Israel. Ou seja, 2018, isso não tem 5 anos. Então, o que acontece é uma dissonância bizarra, e é muito engraçado ver, principalmente na mídia hegemônica, que virou quase que um senso comum, uma régua moral. Eu sou a favor da solução de 2 estados. Então você vê lá aqueles caras, desde os propagandistas do apartheid até jornalistas e ditos especialistas em questão palestina, falando, tem que ser a favor da solução de 2 estados. Pois bem, quem não é a favor da solução de 2 estados é Israel. Quem transforma a política dos assentamentos, que é o que impede concretamente uma solução de 2 estados, por exemplo, é Israel, que transforma isso em um valor nacional. Então, no fim das contas, eu vejo 2 caminhos. Acho que os 2 caminhos são perfeitamente possíveis de serem conversados, acordados. Um é a solução de 2 estados. A solução de 2 estados é relativamente simples se a gente for pensar. Tudo bem, você vai ter que dar um jeito de tirar 700 mil colonos judeus ilegais que estão na Cisjordânia e que foram construindo todos esses territórios justamente para entrecortar o território palestino. Você vai ter que tirar essa galera de lá e dar autonomia para os palestinos. Ponto. Direito de retorno dos refugiados, a população em refúgio há mais tempo no mundo hoje, 76 anos, é inegociável. O status de Jerusalém, como capital da Palestina, é inegociável. Os termos são claros há muito tempo. Ou o que eu pessoalmente, eu considero a solução de 2 estados, particularmente, tá? Eu considero ela já expirou, ela já venceu. Nós, como comunidade internacional, falhamos em fazer valer a solução de 2 estados, justamente pela complexidade que está posta aqui. A questão dos colonos, a questão de como é que você vai fazer, como é que você vai restaurar os refugiados, por exemplo. Eu, particularmente, acredito na solução de um Estado. Um Estado binacional, multiétnico, direito de retorno dos refugiados, democracia genuína e não democracia que privilegia um grupo étnico-religioso específico, uma pessoa, um voto, política de reparação aos palestinos, políticas afirmativas de reconstrução de uma sociedade, fim do supremacismo étnico-racial que privilegia os judeus na Palestina. Os estrangeiros que vieram colonizar a Palestina podem ficar, podem construir uma sociedade junto, e uma sociedade que pode vir a ser modelo para o mundo de integração, de solução de conflitos. Aí falo como palestino e tenho certeza que não há um palestino que discorda disso. Os palestinos não aguentam mais viver em apartheid, em ocupação, no campo de concentração que é Gaza há 17 anos. Tenho certeza que da parte dos palestinos, uma solução pacífica de um Estado e com políticas separatórias para os palestinos e uma construção de uma democracia genuinamente democrática, sem supremacismo, sem apartheid, é uma solução mais do que bem-vinda. Isso significa para os palestinos que estão em refúgio voltar para suas casas. Isso significa para os palestinos que vivem sob ocupação o fim da ocupação. Os que estão sob apartheid, o fim do apartheid. Quem não quer nenhuma das soluções são sionistas. Porque, no fim das contas, foram sionistas que sempre usaram, desde muito antes da criação do Estado de Israel, por exemplo, vale lembrar a Comissão Pio, em 1937, já falava em uma divisão de território. Os sionistas usam a solução de 2 estados como uma espécie de âncora para seguir embargando um processo de paz e seguir roubando território em um processo de anexação lenta, que é paralelizado com um outro processo, que é o do esvaziamento da causa palestina através da paz econômica, que é basicamente o quê? Você dá um dinheiro absurdo para governos árabes autoritários, como são os acordos de Abraão. Então, no fim das contas, a solução de 2 estados se tornou uma espécie de espantalho para que Israel continue
fazendo a limpeza étnica da Palestina, anexando mais território de maneira gradual, enquanto esvazia a Palestina. Isso que está posto concretamente hoje, né? Então, assim, eu vejo as duas soluções como soluções possíveis. Eu acho que a solução de dois estados já não é mais tão possível assim, e não por culpa dos palestinos, que seja dito e registrado aqui. E eu acho que, no fim das contas, o mundo, inclusive, acho que será reumanizante para os judeus israelenses, será reumanizante para os sionistas, acabar com o sionismo, tal qual ele é, uma ideologia racista, supremacista, de apartheid, violenta, expansionista. E eu acredito que, inclusive, se um dia se formalizar, por acaso, uma solução de dois estados, Israel, então os palestinos vão viver a vida deles, como deveriam estar vivendo há 70 anos. Eu acho que Israel vai entrar num processo de autofagia tão maluco entre colonos, extremistas, messiânicos, supremacistas e os ditos sionistas liberais, de esquerda e tudo mais, que não vão conseguir lidar justamente com o fundamentalismo religioso que domina esses colonos messiânicos. Acho que Israel, o dia que ele não tiver mais um inimigo eterno, infinito e imbatível, que são os palestinos, vai entrar num processo de autofagia. O sionismo é uma ideologia tão distorcida, tão insana na própria essência, que ela, no fim das contas, vai entrar em autofagia quando não houver mais o inimigo definitivo, o inimigo histórico, os palestinos. Essa é a minha tese. Por isso eu acho que a solução de um Estado seria, inclusive, melhor para os judeus israelenses. Seria reumanizante, seria um exemplo para a humanidade de que é possível integrar sociedades assim como eram integrados palestinos, árabes, cristãos, muçulmanos e judeus antes do advento do sionismo e da criação do Estado de Israel. Estou comprando essa ideia, estou querendo colocar uma questão para você discutir a solução do Estado único, porque vamos dizer assim, hoje a solução que não adianta, é a solução que está pintando aí, que as pessoas estão vendo, porque na maioria dos países, embora isso pareça muito, muito absurdo a gente falar isso, né, com esse histórico militar, vamos falar assim, da Palestina, de Israel e tudo isso, a maioria dos países, eles reúnem culturas diversas, culturas que já foram rivais muito radicais em alguns casos, outros. Ou seja, a ideia de que você precisa fazer um Estado adequado a uma cultura é uma ideia medieval. É uma ideia que, no fundo, na Idade Média, sim, quer dizer, você tem uma hegemonia, no caso, o Estado católico, que era o quê? Para oprimir os outros. Hoje, você falar em Estado único, ou você vai. Hoje, quando você fala. Quando você fala de um estado, de dois estados, você está falando que os estados têm que ter estados com uma hegemonia cultural, o que é uma coisa que não condiz com a nossa época. Os nossos valores, aqueles que nós gostaríamos, aqueles países em que a gente vive, o que a gente gostaria de viver, porque essa tolerância ela é uma disputa, ela também, no mundo inteiro, tem uma discussão, tem o racismo, tem o preconceito, tem a questão da hegemonia religiosa também, ela existe de outras formas. Ou seja, esse Estado único, ele, no fundo, é o único, me parece, eu não sei o que você acha, aquilo que é mais adequado para como o mundo é hoje. É uma proposta assim, até mais assim, realista no bom sentido. A vida ficou assim, gente. A vida não é mais a vida das hegemonias religiosas, não é. Ou que muito menos hegemonias étnicas, ou que se quiser, raciais, racistas, etc. Não é. Quer dizer, vamos dizer, eu não sei, eu queria que você comentasse um pouco isso aí, que acho que ele está indo para isso porque não há outra saída para o mundo. Eu particularmente acredito que o sionismo ele é concebido, ele é por si só uma ideia racista e supremacista de saída. Explica, por favor, Tá? explica para as pessoas entenderem que você não está xingando ninguém, você está falando uma coisa que é possível sustentar racionalmente. Por favor. Claro, vamos lá. Existe uma ideia de que o sionismo ele é pura e simplesmente a autodeterminação do povo judeu, do dito povo judeu, até porque essa própria ideia de que é um povo da maneira que tentam se passar, isso é uma construção, né? Os judeus são uma comunidade étnico-religiosa que espalhada pelo mundo inteiro, que inclusive tem uma história de integração com as diversas outras culturas, tanto que no fim das contas,
tudo que diz respeito ao antijudaísmo, que erroneamente se chama de antissemitismo, tudo isso aconteceu na Europa. A Europa, historicamente, persegue judeus. A Inquisição foi na Europa. E, lógico, lugares que estavam ali arrendados pelo domínio da Igreja Católica. Os pogroms na Rússia, na Rússia czarista, foram na Europa. Sabe onde não teve esse tipo de problema? Nunca teve? No Oriente Médio, no mundo árabe. O mundo árabe, a Palestina, sempre foi um espaço de integração multirreligiosa entre todos esses componentes que ali habitam, principalmente a Palestina, as três principais religiões monoteístas, abraâmicas, notadamente o cristianismo, o judaísmo e o islã. Ou seja, você tem ali uma concepção de uma ideia que, num momento, inclusive, que se falava e se discutia um processo de emancipação dos judeus, de integração, que vem todo um arco histórico ali no século XIX, você cria uma ideologia pautada numa genealogia histórica, étnica, também de pureza racial, porque o sionismo presume uma ideia de pureza racial. Sabe quem também entende isso? O nazismo também entende isso, com uma ideia de uma etnicidade pura. Os palestinos não se entendem, por exemplo, como um grupo étnico puro. Os palestinos são uma identidade nacional de um conjunto de grupos étnicos que passaram historicamente pela Palestina. Então, o sionismo já nasce como um empreendimento colonial que se utiliza dessa perseguição aos judeus na Europa para colonizar um outro povo e uma outra terra que estava habitada, inclusive por judeus. O vínculo dos judeus com outras terras, por exemplo, é histórico. Os judeus estavam no Iraque há mais de 5.000 anos. A presença dos judeus na Babilônia remonta a milênios. Sabe quando isso se interrompeu? Quando o sionismo surgiu. Então, o sionismo é uma ideologia destruidora. Ela é uma ideologia destruidora justamente porque ela é, por si só, segregacionista. O sionismo, ao invés de lidar genuinamente com um problema de integração e intolerância e antijudaísmo, ele propõe uma outra solução. Transforma todos os... tenta fazer com que os judeus sejam... faz da Palestina o maior gueto, como eram os guetos na Alemanha nazista. Israel se torna o maior gueto da história e os judeus israelenses se tornam os carcereiros dos palestinos. Isso não me parece uma boa solução, inclusive, para os judeus. Essa ideia é completamente uma apropriação, sequestro da identidade judaica para colocar em prática um projeto colonial. É isso que está posto hoje, por isso que eu acho que o sionismo é uma ideologia racista, supremacista, violenta e perversa, messiânica, que resgata um ideário religioso. É muito louco que a gente vê uma cobertura falando, por exemplo, dos muçulmanos, que os muçulmanos são isso, são aquilo, são fundamentalistas e tudo mais. Vocês já deram uma olhada no nível de fundamentalismo que está posto para esses colonos extremistas? Por isso que eu entendo que o sionismo vai entrar em um processo de autofagia o dia que os palestinos não existirem mais como inimigo histórico. Encerrar uma ideia de supremacia racial, que é o sionismo, é reumanizante e libertador para um processo de integração humano, principalmente para os judeus nesse contexto. Israel e o sionismo alimentam e destruíram um processo de integração histórico. Os judeus não foram perseguidos no Oriente Médio, os judeus não eram perseguidos na Palestina. Tem uma presença que remonta a tempos imemoriais. Então, o sionismo, na verdade, ele é uma coletânea de uma narrativa religiosa, com uma narrativa do nacionalismo histórico do século XIX, dos processos de... A gente concebe nacionalismo como a gente entende hoje, também no século XIX. E essa ideia de uma genealogia histórica oriunda dos judeus é um processo que é, inclusive, inspirador para outros regimes supremacistas. Então, no fim das contas, romper com essa ideologia é fundamental. É fundamental. Uma ideologia que pressupõe a construção de um Estado exclusivo para um grupo étnico-religioso não tem mais espaço no mundo de hoje. Não pode ter mais espaço no mundo de hoje. Principalmente se um outro grupo está sujeito a essa violência. Principalmente se um outro grupo está sujeito a essa dominação. Isso não cabe mais hoje em dia. Isso não faz mais sentido. Não é sobre proteger ninguém. Sinceramente, me pergunto, a falta de um processo de paz na Palestina
É isso, porque, vamos lá, vai acabar o cessar-fogo daqui a 4 dias, vai seguir uma matança generalizada na Palestina, depois talvez se chegue a um cessar-fogo mais abrangente, temporário, para tal qual vai chegar a primavera, o inverno, o verão, vai chegar uma nova rodada de violência, porque você não pode simplesmente tornar um povo cativo, prisioneiro, em condição de apartheid, de ocupação, e não esperar que vá surgir uma nova frente de resistência. Vamos supor que fosse possível, como diz Israel que quer fazer, exterminar o Hamas, acabar. Não é possível, isso é simplesmente impossível. Qualquer pessoa no mundo contemporâneo sabe disso. Vamos supor que fosse. Vai acabar, então? Os palestinos não vão mais se organizar em uma outra forma de resistência armada? Em uma outra forma. Isso é completamente fora de qualquer senso, qualquer lógica. No fim das contas, a única solução, inclusive para os judeus israelenses, é um processo de paz abrangente. É um processo de paz que rompa. Olha só, eu, como palestino, quero o meu direito de voltar. Eu quero o meu direito de voltar. Eu quero poder andar livremente pela terra dos meus ancestrais. Se isso vai se dar numa solução de 1 ou 2 estados, não sei. Nesse momento, eu só quero que tenha uma solução, que acabe a matança. Não a matança desde o dia 7, a matança histórica. Agora, eu acho, sinceramente, que numa solução de 2 estados e que numa solução em que ainda se seja pautada uma ideia nacional a partir do supremacismo, que é o sionismo, isso vai obliterar essa identidade nacional dita liberal, de uma democracia liberal, que Israel se pretende ser hoje. Não por acaso essas identidades entre os mais supremacistas mais messiânicos e extremistas, se choca hoje com os liberais que saíram de suas casas de Amsterdã, Nova York, país, para ir colonizar um povo originário, os palestinos. Essas identidades estão em choque, porque no fim das contas os colonos são um aprofundamento do sionismo. Eles são o sionismo levado à última potência. Isso é o sionismo puro e cristalino, supremacismo racial, colonização, dominação. Me fiz explicar? Não sei se eu dei mais volta do que... Não, para mim você explicou muito bem. E claro que para muitas pessoas você tem que explicar mais, e para algumas pessoas você nunca vai convencer. Estamos naquela situação, nós sabemos que estamos nessa situação. Eu quero te fazer uma pergunta sobre o Breno Altman, um jornalista muito conhecido, combativo, com uma atuação reconhecida. Ele assim, foi vítima de um ataque de uma das principais entidades judias do Brasil, né, do nosso país. Eu queria saber como é que você vê isso, como é que você vê essa reação, como é que você vê essa tentativa de transformá-lo assim, num inimigo a abater, como é que você vê essa... Eu queria que você comentasse, eu queria conhecer a tua opinião sobre a atuação dele, sobre essa reação também, como é que você vê tudo isso? Eu acho que na verdade, o caso do Breno Altman talvez exemplifique tudo que eu tentei falar aqui agora. O sionismo, ele é a instrumentalização e o sequestro da identidade judaica para colocar em prática um projeto colonial, supremacista, etc, etc, etc. O melhor exemplo disso é justamente uma entidade que diz representar os interesses da comunidade judaica aqui no Brasil e omite que, no fim das contas, os interesses dessa própria entidade são os sionistas. Ao fazer isso, eles atribuem a judeus, inclusive a judeus anti-sionistas, uma identidade acionista que eles não necessariamente pediram ou não necessariamente querem para si, ou seja, faz uma homogeneização de que todo judeu seria sionista ou deveria ser, o que é uma das coisas mais anti-judaicas que eu consigo imaginar, porque atribui essa identidade que não foi pedida ou necessariamente que eles desejam. E o caso do Breno Altman, eu acho que é sintomático de como essa entidade não representa os interesses da comunidade judaica ou não representa uma identidade judaica, representa o sionismo. E muito conectada com uma extrema-direita, não tem vários exemplos que aí eu não vou tratar aqui, mas extremamente conectada com a extrema-direita, extremamente conectada com tudo. Então, no fim das contas, olha que coisa psicodélica, eu não consigo pensar em outro termo. A entidade... Eu gosto dessa palavra, é engraçado. Uma entidade que diz representar os interesses da comunidade judaica no Brasil decide de bom tom, que é de bom tom, assediar juridicamente um judeu que é anti-sionista e que basta ler tudo que o Breno Altman publicou nos últimos tempos. Ele não faz um comentário sequer que seja pejorativo, degradante, racista ou de qualquer natureza contra os judeus. Ele faz críticas mais do que legítimas, mais do que acertadas, mais do que corretas
sobre o sionismo e o Estado de Israel. Então, olha que coisa maluca, para ser generoso, que é a entidade que representa os interesses da comunidade judaica processar um judeu porque ele é antisionista. Isso é censura, a rigor, isso é censura pura e simples. Isso é ilegal. E isso é uma violação, inclusive, de uma coletividade judaica que deveria ser vista como plural, porque é plural. O sionismo tenta homogeneizar os judeus dentro de um pensamento ideológico, o sionismo. Isso é um desrespeito à comunidade judaica. Eu moro aqui no Rio, eu tive outro dia numa manifestação de árabes e judeus puxada por judeus por conta da Palestina. E eles fizeram questão de colocar isso, fizeram questão de colocar esse tipo de crítica à CONIB. No fim das contas, nós temos que nos diferenciar do que está sendo feito pela CONIB, porque estão nos atribuindo uma homogeneidade, uma identidade que nós não necessariamente queremos para nós. Então isso joga contra a pluralidade da comunidade judaica. Imagina se nós, como FEPAL, como uma entidade que também tem essa natureza de representar interesses da comunidade palestina aqui no Brasil, a gente começa a sediar juridicamente Palestina. Eu acabei de falar, por exemplo, que eu gosto da solução de um Estado, eu acho ela melhor. E aí eu vou entrar num tom autoritário e vou começar a sediar juridicamente palestinos que falam, não, a solução de um Estado, não. Solução de 2 Estados, e eu vou lá e vou começar a sediar juridicamente? Você é visto isso? Então todo mundo da comunidade palestina tem que pensar igual a mim? Tem que seguir a minha cartilha? E do contrário, eu vou censurar e vou instrumentalizar o antijudaísmo para punir um judeu? O CONIB só faltou assediar juridicamente o Papa, que também chamou de terrorismo. O CONIB assediou juridicamente não, né? Mas o CONIB e a assessoria de imprensa, que é a Globo News, a Rede Globo, passaram um dia inteiro martelando na fala do Lula, que chamou de terrorismo. O que é, na verdade, terrorismo? Eu acho uma fala econômica para o que Israel está fazendo. Terrorismo é um termo econômico. O que Israel faz é um genocídio deliberado. Então você imagina, e é muito interessante, né? Por que uma imprensa que com concessão pública atua como assessoria de imprensa de uma entidade num conflito? Basta olhar essa cobertura. A cobertura que está sendo feita pela imprensa é criminosa. Algum dia a gente vai conseguir abrir o baú e entender quais são os interesses que estão postos aqui? Por que os palestinos não têm representação na mídia hegemônica? Porque cara, sobre essa questão da mídia, eu vou dar um exemplo que para mim ele é muito marcante. Ele mudou minha perspectiva. Assim, eu tô numa guerra pessoal, principalmente com a Globo, desde o dia 7. Porque eu tava tentando entrar em contato com eles para apresentar o lado palestino, né? Como coordenador de comunicação da FEPAL e tudo mais. Um dia eu vi no Fantástico a Maju Coutinho, que é a apresentadora, né, do Fantástico, entrevistando um palestino, né? Não era ela, né? Era uma passagem, ela dubla em cima, né? E aí, literalmente, ela passando a voz em cima da fala da Palestina. Essa mulher palestina diz que todos sofrem com o que ela chama de ocupação. Como assim o que ela chama de ocupação? Ocupação militar ilegal é um fato. Não o que ela chama de ocupação. Ocupação militar é um fato. Ou seja, você tem, de um lado, a Globo atuando como assessoria de imprensa de uma entidade que passa o dia inteiro, puxa aí o dia que a CONIB soltou uma nota contra o Lula, preocupada com o aumento do antissemitismo, porque o Lula falou que Israel estava tendo uma conduta terrorista. E do outro lado, inverte, ou você falar aquelas histórias de Ministério do Hamas e uma tentativa de descredibilizar o número de mortes, a narrativa palestina, puxa aí o histórico para você ver como a Globo News passou o dia inteiro. Eu vejo o Gerson Camarote pegando e falando assim, hoje eu recebi várias mensagens de representantes da comunidade judaica. Eu até perguntei no Twitter, pô, Gerson Camarote, como é que eu faço para falar com você no Zap? Também quero mandar um Zap para você. Você não fala com os palestinos, não? Porque essa é a grande questão, cara. Então, assim, tem que entender essa arte, esse conjunto de coisas que é uma imprensa que com concessão pública faz propaganda política, propaganda de guerra, que é crime, faz assessoria de imprensa de entidades específicas, cobre de maneira criminosa um genocídio, não mostra denúncias da ONU, da Anistia Internacional, do Human Rights Watch sobre o que está acontecendo na Palestina. Cara, tem um estudo fantástico publicado no Diálogos do Sul, tá? Sobre o Jornal Nacional, e numerado tudo que está posto ali, quantidade de horas dedicadas a declarações de israelenses, dados apresentados, é uma coisa de maluco. É uma coisa de maluco. Então a gente tem que entender
todas as frentes que estão atuando, a Conib atua de um lado. A Conib esse ano tentou censurar o Roger Waters, não sei se vocês se lembram disso. Lá em março, a Conib Perfeito, foi mesmo, verdade. no Brasil. E, Marcos, o próprio movimento sionista tem feito e conseguido criar problemas para o George Waters, por exemplo. Ele não conseguiu se hospedar na Argentina, em vários outros países, porque é o sionismo que tem ali um comando, e acho que pauta pela perspectiva econômica, né? Eu acho que você tem uma agenda global que está sendo importada para o Brasil, e que o contexto que a gente está vivendo hoje do genocídio palestino, do interesse público, né, porque para o bem ou para o mal revive o interesse público na questão palestina. Uma pessoa como eu que trabalha, que vivencia isso diariamente, eu estou completamente mergulhado, mas a gente tem que entender que o que está acontecendo é revive o interesse público, né, da questão palestina no Brasil em particular. E existe um movimento global, o sionismo, ele tem um lobby muito forte. É lógico que a gente consegue ver muito mais cristalino esse lobby atuando nos Estados Unidos. Até porque os Estados Unidos têm um peso muito grande no que acontece na Palestina ocupada, em Israel, e num processo decisório como qualquer questão, qualquer conflito no mundo. Mas esse lobby também atua no Brasil, também atua em outros países, né? Justamente, por exemplo, você pega aquele cara, né, o da Stand With Us lá e tal, que virou um especialista em Oriente Médio, esse cara é um lobista. Tá batendo ponto na Globo News, na CNN, André Lages, né? Esse cara é um lobista. Esse cara é um lobista. Então esse cara vem... Então você vê que o lobby atua dessa maneira. Se apresenta como um educador, se apresenta como uma pessoa, um cientista político, então tem esse verniz de especialista. No fim das contas, esse cara é um lobista atuando aqui. Então você tem todo um movimento global, e talvez o principal ponto-chave desse movimento global, e que é uma realidade concreta hoje no Brasil, porque justamente o interesse público faz com que se acelere a atuação desse lobby aqui, porque senão a coisa fica meio assim, né? Então eles, justamente, o Roger Waters talvez seja um exemplo de como eles pensam uma oportunidade de implementar uma percepção no público, principalmente de que antisionismo é o mesmo que antissemitismo. Esse é o principal ponto hoje, na perspectiva da compreensão coletiva sobre Palestina, Israel e tudo mais, é a tentativa de sobrepor dois conceitos. Sobrepor antissemitismo por antisionismo, né? Explica muito bem isso, por favor. Explica muito bem. Estamos falando, explica justamente esses pontos e por que eles são tão importantes e o que fazem, que faz com que a discussão fique tendenciosa, incompreensível, mistificada, na verdade. Explica, por favor. Eu acho que a grande questão é a seguinte. O sionismo, eu falei agora mais cedo, né? O sionismo, ele instrumentaliza a identidade judaica, a fé judaica, para colocar em prática um projeto colonial de apartheid, que hoje tem esse empreendimento, tem o nome Fantasia de Israel, né? Logo, toda a construção dele é fundamentada a partir dessa necessidade que se constrói historicamente, de que os judeus precisam de um lar nacional e que senão eles estão a perigo em qualquer lugar do mundo, porque são perseguidos e tudo mais. Então o sionismo, ele sequestra, instrumentaliza, ele precisa constantemente se ancorar na identidade judaica para que ele continue sobrevivendo. Ele é um parasita da identidade judaica, né? E a versão mais moderna disso é uma tentativa sutil, não tão sutil assim, porque está bem escancarado, de tentar justamente usar o antissemitismo. Eu prefiro o termo antijudaísmo, porque eu acho que o termo antissemitismo é um termo guarda-chuva que não se aplica. Eu sou semita também, não sou judeu. Então, assim, é complicado, né? Então, vamos tratar aqui como antijudaísmo. Ele precisa se ancorar nesse antijudaísmo, e a nova versão disso é justamente tentar passar uma noção de que Israel e o sionismo são parte da identidade judaica. Isso não é verdade. Isso não faz nem sentido. O judaísmo é uma religião, um movimento cultural, um elemento étnico, como você quiser chamar. Há milênios, o sionismo não tem nem 150 anos, sua forma moderna, né? Então, assim, o sionismo, ele precisa parasitar o judaísmo e tentar transformar o sionismo como uma parte da identidade judaica, como o Estado de Israel como uma parte da identidade judaica. Logo, se você, por acaso, ousar criticar o projeto colonial,
racista e supremacista sionista chamado Israel, você está ferindo, a ideia que eles tentam passar é essa, você está ferindo a identidade judaica. Essa é a ideia. E ela não é compatível. Ela não faz o menor sentido. Mas a partir do momento que você tenta passar essa noção, a chave disso é um negócio chamado... É a definição de antissemitismo proposta por uma entidade chamada Aliança para a Memória do Holocausto, qualquer coisa assim. Inclusive é horrível como instrumentalizam a memória e profanam a memória, né, das vítimas do Holocausto para colocar em prática um genocídio hoje. Isso é a coisa mais horrível que eu consigo imaginar. E essa galera dessa Aliança para a Lembrança do Holocausto e tudo mais, eles propuseram há uns 10 anos, mais ou menos, uma definição de antissemitismo que abrange várias coisas. Isso aqui é antissemita, isso aqui é antissemita. Tudo bem, lógico, realmente, esses comportamentos são um discurso de ódio, etc. E tal. E ele vai colocando nas entrelinhas ali... não pode fazer comparações entre práticas do nazismo e práticas do Estado de Israel. Ora, se Israel começar a colocar palestinos em câmara de gás, não pode fazer uma comparação em relação a isso, sob o risco de ser antissemita? Começa a colocar que críticas a Israel são legítimas, mas desde que dentro de uma certa caixinha. Não pode questionar o sionismo, porque o sionismo seria o movimento de autodeterminação do povo judeu. Então ali você começa a fazer uma série de sobreposições, então você sobrepõe um conceito em relação ao outro. E sabe qual é o problema e como esse lobby atua? Hoje você tem Rio de Janeiro e São Paulo, esses lobbies, André Lages, disponível e tudo mais, fizeram passar através de decreto, tá? De canetada de prefeitos, não passou por vereadores, não passou nem pelas subprefeituras relacionadas, que cidades passam a adotar a definição de antissemitismo dessa aliança para a memória do Holocausto. Isso está posto. Rio de Janeiro foi primeiro, São Paulo foi segundo. Nós da FEPAL vamos produzir muita coisa sobre isso ainda. Isso é inconstitucional, porque você não pode simplesmente começar a adotar uma definição. O antissemitismo, ele é equiparado ao crime de racismo por jurisprudência. Então você não pode simplesmente pegar e legislar por decreto numa prefeitura e começar a tentar satelitizar essa questão para que isso daqui a pouco vai chegar no Congresso Nacional, para se tornar em forma de lei. Qual é o objetivo disso, no fim das contas? Criminalizar a luta palestina e criminalizar quem critica Israel. Então, todo esse arcabouço de coisas, você passar ali por decreto, vamos adotar com fins educacionais a definição da Aliança para a Memória do Holocausto. Vamos adotar essa definição e tudo mais, aqui no Rio, aqui em São Paulo. Paralelamente, você começa a criar precedentes. Porque, no fim das contas, o processo do Breno Altman conectando, então, e outros assédios jurídicos que o CONIB está fazendo, o que isso cria? Isso cria jurisprudência. Isso cria jurisprudência. Porque aí vai lá um juiz dar uma canetada ali, aí vai dar outro, vai estar ali, aí daqui a pouco vai o cidadão pesquisar uma jurisprudência. Olha só, você tem uma decisão lá de 2023 que considera isso aqui discurso de ódio. Então, isso aqui é discurso de ódio. Então, você vai satelitizando a questão e a partir desses pequenos exemplos, seja um processo contra uma figura pública específica, seja você fazer ter peso dentro do Estado uma certa definição que não passou pelo devido processo para que fosse aprovada e legislada. Você vai satelitizando essa questão, criando jurisprudência e criando um ambiente a partir do lobby, tanto na cultura das pessoas, mas também na forma da lei, da prática jurídica. Você está criando uma jurisprudência para que se criminalize a luta palestina, para que se criminalize quem critica Israel. Tem paralelo disso para qualquer outro país do mundo? Se você criticar os Estados Unidos, você se torna anti-americano, isso é crime. Se você criticar um determinado país, as políticas de um determinado país, isso fere de alguma maneira uma identidade étnica de um grupo específico de pessoas. Não há paralelo, não há precedente nisso. Não há. E esse lobby está atuando de várias formas. No caso do Roger Waters é um exemplo disso. Então você cria uma ideia de que o Roger Waters faz uma performance artística há mais de 50 anos, é do The Wall, né, a coisa dos uniformes e tal, uma crítica ao totalitarismo, uma crítica ao nazismo, a qual ele expande a outros regimes totalitaristas, inclusive Israel e o sionismo. Então você tenta criar uma jurisprudência, tanto na forma da lei, quanto na percepção coletiva das pessoas, de que isso é ilegal, de que isso é antissemita, de que isso é anti-judaico, ou qualquer coisa do tipo. Então é dessa maneira que esse lobby está atuando. Toda vez que a Globo News dá espaço para esse André Lages ir lá e falar um monte de abobrinha,
está criando na memória coletiva das pessoas essa ideia. E está criando na prática discurso de ódio. Eu recebo ameaça de morte, por exemplo. Porque eu apareço, boto a cara lá, falo, não sei o que lá. Eu leio nas redes sociais da FEPAL, as quais eu administro ou gerencio ali todo esse processo, as coisas mais absurdas. As pessoas não deveriam poder falar isso impunemente. Então, no fim das contas, você tenta fazer... E para fechar essa história do antissemitismo, eu pergunto genuinamente aqui, não vou dar resposta para isso, mas é só uma curiosidade, tá? Se o problema que se tornou hoje no Brasil com a questão do genocídio palestino é o antissemitismo, como o CONIB tenta fazer passar, como a imprensa tenta fazer passar, por que só palestinos têm medo de represália? Por que o Hassan, que é um imigrante, que veio agora, um dos brasileiros palestinos, teve que pedir proteção policial, sofreu doxing, uma campanha de perseguição e de ódio? E Marcos? Pessoas que não são palestinos, só para concluir, pessoas que não são palestinos têm medo de retaliação nos próprios empregos por a causa palestina. Olha que coisa de maluco. Se o problema é o antissemitismo, por que um casal afegão, por simplesmente parecer árabe ou por simplesmente ser muçulmano, foi agredido? Então você tem uma deturpação completa. E isso passa uma imagem para as pessoas. Você está fomentando um discurso de ódio com isso. Se o antissemitismo é o problema, as pessoas são perseguidas por isso, por que só os palestinos e as pessoas pró-palestinas têm medo de retaliação, sofrem assédio jurídico, perdem empregos, não podem se posicionar, as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de se posicionar a favor da Palestina. Por quê? Porque se criou esse ambiente. Não, e no caso, a Globo News foi extremamente irresponsável, porque ela lançou a fagulha ali. Ela literalmente lançou a fagulha, ela deu assim o clique para a extrema-direita fazer o que fez. Aquilo é horrível. A pessoa acabou de chegar, um refugiado, e ele é criminalizado, não é? Ao invés de ser acolhido, ele é criminalizado. Bom, a gente está no final, Paulo. Eu vou ler aqui os superchats, pode ser, Paulo? E aí a gente vai ter que fechar. Leia aí. Olha, perfeito. Maravilhosa. Deixa eu só falar, olha, maravilhosa entrevista, Marcos. Precisa voltar aqui. Já dá para perceber por que você não é muito entrevistado, porque você é muito bom, você fala com clareza, não tem medo de expor as suas ideias. Não precisa. Não estou dizendo que você está certo sempre, não. Isso é uma questão, cada um vai chegar a essa conclusão. Mas você usa do espaço para falar e expor com honestidade. Então, eu acho isso aí muito importante. Olha, parabéns pela entrevista. Eu tenho a impressão que quem assistiu não perdeu nada. Nada, exato. Marcos, uma pergunta aqui do pessoal é o seguinte: se a FEPAL tem algum canal de denúncia? Nós temos, nós estamos direcionando principalmente, né, num primeiro momento, para o discurso de ódio ao Hassan, né? Nós abrimos um e-mail para isso, para recolher e receber essas denúncias, né, para que elas sejam depois protocoladas nas esferas disponíveis. O e-mail, salvo engano, tá disponível nas nossas redes sociais, tá? Principalmente no Twitter, mas é jurídico.fepal@gmail.com, algo assim, né? Nesse momento, nosso intuito é receber o máximo de documentação em relação a isso. É lógico que a gente pode tentar absorver também outras demandas que, porventura, sejam mais abrangentes. Hoje a gente está muito direcionado em poder oferecer essa assistência aos brasileiros palestinos que voltaram, mas lógico que denúncias que sejam pertinentes, que pessoas aqui que estão assistindo entendam que elas merecem, né, um olhar nosso. Por favor, sintam-se à vontade para escrever para esse e-mail, que a gente vai dar o devido direcionamento a elas, com certeza. A gente não tem a mesma estrutura que a Conil tem para pelo menos fazer essa performance de que milhares e milhares de denúncias, né, de antissemitismo estão aparecendo, mas a gente, o que tiver ao nosso alcance, a gente recebe, sim. Perfeito, Marcos. Já fica o convite para você voltar, porque, assim, um monte de perguntas por parte do chat a gente não conseguiu nem colocar. Então, fica o convite para a sua volta. Eu agradeço aos superchats do Hussein Brasil, que fez vários aqui. Falou que os assentamentos são expandidos sem parar. Fácil tirar colonos, né, com a Lia e os 3,8 bilhões dos Estados Unidos. Ele falou, né, Félix, quanto a mídia corporativa sabota a paz, eu acho que, de uma certa maneira, você já explicou o quanto ela sabota a paz. Aliás, ela só sabota a paz, né? O Taradi, os judeus verdadeiros são contra o sionismo. Ainda Hussein Brasil, Ruga Chakra mudou, estava à direita, né, dos judeus de Nova York. Hussein Brasil, Jornal Nacional e GN, Globo News, leram a carta da CONIB. Eles ouviram a FEPAL? Não, né? Óbvio, né? Exato. Inclusive, nem teve, por parte da imprensa, não é, um interesse, como você disse no começo, de procurar os presos, que foram os reféns palestinos
quando eles foram libertados, mas fizeram toda uma campanha, enfim, todo um sensacionalismo por parte dos israelenses. A Ana Lúcia Leixo, os canais da mídia hegemônica que mostram destinos turísticos estão mostrando ostensivamente a beleza de Israel. Muita gente falou que a entrevista foi maravilhosa. E eu agradeço a sua presença, Paulo. Foi muito bom. Agradeço a presença de todas as pessoas que ficaram aqui com a gente. Marco, só uma pergunta aqui que foi feita aí, eu gostaria de fazer. Amanhã tem ato na Cinelândia? Isso. Tem ato dia 29. Então explica. 29. Então, Inclusive, muito importante fazer o jabá aqui. Jabá, perfeito. Dia 29 de novembro é uma data histórica, o dia de solidariedade com o povo palestino, porque dia 29 de novembro de 1947 foi aprovada a infame e ilegal recomendação, importante se diga, a recomendação da partilha da Palestina em 1947, 29 de novembro, que se registre 2 semanas depois, sionistas iniciaram a limpeza étnica da Palestina. Muito antes do 15 de maio de 48, quando dizem que começou, que os exércitos árabes malvados invadiram o recém-criado Estado de Israel, começou a guerra, 300 dos 750 mil palestinos já haviam sido expulsos nessa época, uma data muito importante, então com certeza haverá diversos atos pelo país. Quem estiver assistindo, quiser e puder comparecer, verifique onde são os atos, nós vamos divulgar também pela FEPAL, mas é uma data muito importante, quem sabe uma data para a gente virar essa dinâmica das ruas e colocar mais gente ainda nas ruas aqui no Brasil, como a gente está vendo pelo mundo todo. E uma última historinha sobre a Globo me procurou, tá? O meu telefone é público na redação da Globo, que fique registrado aqui. Mas me procuraram para me pedir informações, para procurar personagens, para conseguir audiência para os palestinos, para dar espaço para a gente falar, não tanto. Não, né? Perfeito. Vamos acabar, vamos ter que dar. Cedo ou tarde, eles sempre tiveram que dar espaço, até para o Brizola. É verdade. Paulo, querido, muitíssimo obrigada. Marcos, valeu demais. Exato. A gente já está atrasadíssimo, já começou 22 horas. Marcos, muitíssimo obrigada. Marcos conseguiu aqui substituir o Alid, que não pôde vir, estava com problema na estrada. Eu peço para vocês entrarem no site do Brasil 247 e correr para o 22 horas também. Um beijo a todos e bom final de semana e até logo. Tchau, tchau.